Nós estamos na lição 9 da EBD, e hoje nós vamos nós vamos continuar falando sobre comunicação, da conversa, né? E o nosso título da nossa lição é esse: conversa ou comunicação? E o nosso versículo-chave está em 1 Pedro 3, versículo 15. E lá diz o seguinte, vamos ler? Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Durante a nossa lição hoje, a gente vai conversar um pouco mais, né, sobre a questão da comunicação, da importância, como a comunicação ela pode ser mais eficiente, o que a gente pode fazer, né, para melhorar, porque nós estamos aqui para melhorar, né? A cada dia, a cada momento, a gente tem que aperfeiçoar, independente do estágio da nossa vida, independente da idade, a gente sempre tem que progredir um pouco. Ainda mais nos dias atuais, que a comunicação é tão importante. Nós vivemos um isolamento social e estamos vivendo aí as consequências dessa pandemia, e a gente sentiu como é importante comunicar, como faz falta, né? Como isso é próprio do ser humano. A gente lembra, né? Que uma das primeiras coisas, nos primeiros anos da nossa vida, a questão do falar. E como aquilo, né, teve uma importância em nossa vida, essa comunicação, esse elo entre as pessoas. E aí nós vamos ver isso. A comunicação, e como a gente pode tirar vantagens disso no nosso dia a dia. Mas antes disso, vamos pegar Jesus, né, como um bom comunicador. E a gente observa que ele tinha uma forma muito interessante de se comunicar, através de parábolas, né? E aí, quando a gente observa uma parábola, a gente vê que a parábola é uma forma clara, é uma forma que está relacionada com o dia a dia da pessoa, a pessoa sabe do que se trata, né? E mais do que isso, ela consegue atingir qualquer pessoa em qualquer situação, em qualquer momento. É interessante que aquelas parábolas foram ditas há quanto tempo atrás, há quantos séculos atrás. E ela ainda é eficiente até hoje. Até hoje, ela tem um significado muito importante para nós, pela sua clareza, pela sua precisão. E outra coisa que a gente observa com relação a Jesus e a sua comunicação, que ele comunicava com qualquer pessoa. Ele comunicava com as pessoas que tinham uma certa posição social, ele comunicava com as pessoas que eram renegadas pela sociedade, ele comunicava com as mulheres, ele comunicava com as crianças. Então ele tinha a palavra certa, o momento certo para todo tipo de pessoa. Ele não excluía ninguém, muito antes pelo contrário. Ele o quê? Ele trazia todos para perto de si, com uma palavra de apoio, de carinho, de acolhimento, né? E aí, nós vamos ver que nessa arte da comunicação, né, a gente vai ver diversos versículos na Bíblia e que vão estar ressaltando isso, né? A arte de uma boa comunicação. E a primeira coisa que a gente vai ver com relação à comunicação é habilidade em ouvir. Lembrando que a gente tem dois ouvidos e uma boca só. Ou seja, a gente deve mais escutar, né, do que falar. E lá em Provérbios 18:13, diz o seguinte: responder antes de ouvir é tolice e vergonha. Então, escutar, ver o que o outro tem para falar, né? Muitas vezes a gente pensa, se eu tivesse escutado aquela pessoa, se eu tivesse escutado a minha mãe, né? Se eu tivesse parado para ouvir, tanta coisa teria sido evitada. Segunda coisa na arte dessa comunicação, escolher o momento certo.
a hora certa de falar, a hora certa de se pronunciar. E lá em 1 Pedro 3, 15 e 16, e aí nós vamos voltar lá em Pedro, né? 1 Pedro. Antes, santificai-vos ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. E aí a gente volta nesse versículo 15, e lá diz o seguinte: antes o quê? Antes de qualquer coisa, santificai-vos. Santificai-vos a Deus no nosso coração. Primeiro, vamos preparar, né? Porque daqui sai tudo, do nosso coração. Então, primeiro, prepara. Primeiro, pensa. Para depois o quê? Responder com mansidão, né? Como é difícil, né? Como é difícil quando alguém que chega para te agredir, para falar mal, para falar alguma coisa que não é verdade. Como é difícil você primeiro o quê? Pensar, né? Refletir, respirar, para só depois falar. É um exercício. Isso é um verdadeiro exercício. E lá em Provérbios 19, versículo 2, diz o seguinte: assim não é bom ficar a alma sem conhecimento para aquele que se apressa com seus pés. Então é o seguinte, nós temos que ter calma, ter mansidão, né? Para que a gente consiga, né, atingir as pessoas com boas palavras, com palavras de mansidão. E nesse processo dessa boa comunicação, a gente vai ver o seguinte: falar sempre a verdade, mas com amor, né? Às vezes a gente confunde uma coisa, né? Ah, eu tenho que ser sincero e aí eu vou sair agredindo. Não, né? Honesto sim, sincero sim, mas com palavras o quê? Com palavras doces, né? Com palavras de amor, com palavras de brandura. E lá em Efésios 4,15 diz o seguinte: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, né? Então, falar sim, né? Aqui é uma coisa que fica bem claro. A gente tem que, uma das coisas que a gente tem que no nosso processo de crescimento espiritual, né? Essa questão de você estar sempre se posicionando, né? Mas da forma clara, da forma correta, no momento certo. E uma outra coisa nessa arte da boa comunicação, né? E aí tomando como exemplo o nosso mestre Jesus, e aí a gente vai ver o seguinte: não culpar ou criticar o nosso próximo. Ah, como é difícil isso, né, meus queridos? Vamos lá em Efésios 4:29, o que diz lá esse versículo? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem. Esse versículo já tinha aparecido na lição passada, né? A importância de sair da nossa boca o quê? Boas palavras. Palavras para o quê? Para edificar, para levantar a pessoa, para promover o quê? A edificação das pessoas, né? Bem, e aí nós vamos para numa sequência da nossa lição, dessa questão da comunicação, nós vamos ver o processo da boa comunicação, né? E aí, nesse processo, a gente vai ver que tem o quê? Tem barreiras que a gente tem que evitar, né? E que barreiras são essas que vão impedir essa boa comunicação que a gente está querendo tanto, né? Que a gente está ansiando tanto. E lá nós vamos ver que são os preconceitos, né? Uma coisa que impede da gente estar com as pessoas, de falar com as pessoas, são aquelas coisas que a gente já tem, uma imagem que a gente já tem, muitas vezes uma imagem que
nós construímos e que não é a real. Lá em Efésios 2,19, diz o seguinte: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Então, da família de Deus, não tem alto, não tem baixo, né? Não tem inglês, não tem português, não tem japonês. São todos o quê? Concidadãos dessa grande família. E nós temos que aprender isso todo dia. Que nessa família, assim como o corpo da gente tem membros tão diferentes, né, com funções diferentes, na família de Deus também é assim. Pessoas que pensam diferente, né, pessoas que ocupam cargos diferentes, mas estão todos ali conectados. E qual é a outra barreira nessa comunicação? O que a gente tem que estar sempre atento? A competição, né? A gente não deixa o outro falar. Às vezes a gente já interrompe a fala da pessoa. A gente quer o quê? Que a nossa fala esteja em primeiro lugar. A gente tem que ser o primeiro. Isso também vai o quê? Vai impedir essa boa comunicação. Outra coisa que vai interferir nessa nossa comunicação é esse egocentrismo. Eu em primeiro lugar. Eu sou importante. O que eu penso é importante. Você não importa o que o outro tem para falar, a história do outro, o que o outro traz, a bagagem do outro. E uma coisa que nós já vimos na aula passada e a gente volta a ver de novo, que é uma questão que quebra o elo, quebra a boa comunicação, é a confiança traída. Quando somos traídos, né? Isso, muitas vezes a gente leva isso por uma vida toda, né? Aquela confiança que foi traída. E eu li uma frase que eu achei interessante, a imagem foi interessante para mim, que é o seguinte: o fofoqueiro tem a boca do tamanho do pé. Eu achei tão interessante essa imagem, né? A pessoa que fala muito, né? Na realidade, o que ela é? Ela espalha, né? Ela espalha as coisas. E depois que a coisa espalha, não tem como a gente o quê? A gente retomar, né? Aquilo foi dito e não vai voltar mais. Não vai voltar para o ponto de origem, né? E às vezes o estrago que isso provoca, né? Se é da vida da pessoa, se é da família, se é da intimidade. E às vezes a pessoa vai anos carregar aquela imagem, né, que foi espalhada por alguém. E aí, meus queridos, nós vamos para uma outra questão na nossa lição, né? Nós estamos falando da comunicação, que é o passos para essa boa comunicação. Nós estamos aperfeiçoando a nossa comunicação, nós estamos buscando uma melhora. E o que a gente pode fazer, né? Nós podemos o quê? Planejar. E lá nos Salmos 45, versículo 1, diz o seguinte: o meu coração ferve com boas palavras. Olha que imagem bonita, né? Imagina uma água fervendo, né? Como aquilo, as coisas estão ali, né? Estão borbulhando, estão ali, né? Assim é o nosso coração com as boas palavras. Ele está o quê? Borbulhando, ele está fervendo. A coisa está enchendo, está queimando o nosso coração. Uma outra coisa que a gente tem que ver na questão quando a gente está comunicando é falar de uma forma clara, né? Às vezes a gente se perde nas palavras, né? Vai falando, depois você nem sabe o que você quer dizer. Você se perdeu naquela multidão de palavras, né? E uma coisa, meus queridos, que isso é uma arte, isso é um exercício constante. Evitar falar na hora da raiva, né? Eu sempre falo com os meus alunos que a gente tem hora que tem que pensar até 10. Pensar até 10 e respirar até 10. Porque senão você o quê? Você solta uma palavra, você solta algo que vai magoar muito alguém, que vai prejudicar muito alguém. E lá em Provérbios 10, 20 diz o seguinte: prata
escolhida é a língua do justo. O coração dos perversos é de nenhum valor. Olha a importância. A palavra certa é como se fosse o quê? É comparado ao quê? A prata, algo precioso, algo valioso, né? Algo que realmente tem valor. E aí, meus queridos, nessa questão dessa boa comunicação, a gente vai ver que uma coisa muito importante, palavras disciplinadas, né? E lá em Provérbios 15, versículo 4, diz o seguinte: a língua benigna é árvore de vida. Então, o que sai daqui, né? Pode ser palavras de quê? De construção, de edificação, de colocar a pessoa para cima. E aí nós vamos para uma outra parte da nossa lição, né? Que a gente vai ver o resultado de uma boa comunicação. E nós vamos pegar alguns exemplos de comunicação no Antigo Testamento, né? E como que essa comunicação ela foi eficiente, né? No Antigo e no Novo Testamento. E aí nós vamos ver Deus falando com Abraão, né? Lá em Êxodo 12, versículos 1 e 2, Deus foi muito claro com Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela, da tua casa e vai. Ou seja, sai desse lugar de conforto. Sai e vai. Deus não falou mais nada. Para onde, quando é que ia chegar? Ele só disse, sai e vai. E aí nós vamos ver a fé, né? A fé conduzindo esse homem para um desconhecido, né? E como foi importante isso? A obediência a isso, a obediência a essa palavra. Nós vemos um outro exemplo de uma comunicação, né? Deus falando com Moisés. E aqui é interessante, lá em Êxodo 3, versículo 4, Deus falando com Moisés no meio de uma sarça, né? Você imagina só, né? Deus falando ali, né? Algo queimando, e Deus ali falando com aquela pessoa. Eu fico imaginando como Moisés guardou a vida inteira essa imagem, né? Ele trouxe em seu coração essa imagem, como aquilo impactou a vida desse homem. Outra forma de comunicação, outro exemplo de comunicação, é Deus falando com Samuel. Em 1 Samuel 3, versículos 10 e 11, a gente vê que Moisés ali devia ser um jovem, um adolescente, mas Deus falou com ele, né? Deus falou com aquele jovem, e aquele jovem o quê? Ouviu, né? Ele ouviu, ele ficou atento. E como aquilo refletiu na vida toda desse servo de Deus. E uma outra forma de comunicação, um outro momento de comunicação é com Isaías, né? E Deus, o quê? E aqui a gente vê uma imagem muito impactante, né? Deus tocou os lábios de Isaías, né? E com isso a gente vê assim, quando Deus toca, ele na realidade era o quê? Ele purificou. E aquele servo de Deus então pôde o quê? Escrever e falar palavras tão inspiradoras. E já lá no Novo Testamento, a gente vê uma outra forma de comunicação, uma comunicação que foi impactante, que foi drástica. E aí Deus falando com Saulo, né? Deus falando com Saulo, que ainda não era Paulo, e como aquilo faz com que o quê? Saulo modifique toda a sua vida, o seu modo de ser, o seu modo de agir. E através daquela comunicação, ele teve um quê? Uma mudança de vida. E não só uma mudança de vida, uma mudança de nome. Ele passou de Saulo perseguidor para Paulo, que foi o quê? Ele passou a ser perseguido, né? E aí, meus queridos, nós vamos ver então, né? Já que a gente está falando tanto em comunicação, quais são os resultados?
Quais são os resultados dessa boa comunicação, desse exercício que a gente vai fazendo? E aí nós vamos ver o seguinte, esse resultado a gente vê em Davi, é um processo de purificação. Davi trazia em seu coração todo o pecado, né? E as consequências daquele pecado, daquela traição, daquele adultério. E aí a gente vê o seguinte, enquanto Davi não falou, né? Não colocou para fora tudo aquilo que ele sentia, tudo aquilo que ele trazia ao seu coração, ele não conseguiu ser o quê? Um homem feliz. Né? E aí quando ele fala, quando ele pede perdão, como a gente vê o quê? É como se ele ficasse, o salmista ficasse o quê? Mais leve. A gente percebe isso no salmo. À medida que ele vai falando, que ele vai contando, ele vai ficando mais leve. As palavras vão fluindo de uma forma melhor. E quais são os resultados dessa boa comunicação? Um louvor, o espírito grato, né? A palavra aqui é essa, é a gratidão. E outra coisa que a gente vai ver, que são os resultados, né? É a alegria. É a alegria de pertencer ao nosso mestre. E aí, meus queridos, a gente vai ver o seguinte, um resultado dessa comunicação é o uso perfeito da nossa língua. O momento certo, a hora certa, né? E muitas vezes, às vezes, a gente tem que esperar, né? Às vezes a gente está doido para poder falar algo com alguém, né? Mas aí vem o quê? Vem o momento certo. E esse momento certo faz toda a diferença, né? Meus queridos, chegamos no nosso momento de conclusão da nossa lição. E aí vamos pensar, como é que tem sido a nossa comunicação? E aí quando a gente pensa na nossa comunicação, nós vamos pensar nas diversas áreas. Com a nossa família, com os nossos amigos, na igreja, com os vizinhos. Como temos falado? O que tem saído da nossa boca? Né? Nosso coração está fervendo, mas fervendo de quê? De que tipo de palavras? No nosso momento musical, nós vamos para um Salmo 19, versículo 14. E lá diz o seguinte, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam para o quê? Agradar a ti. Né? Vamos ouvir? Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, agradem a ti. Que as palavras dos
Meus queridos, no nosso momento de intercessão, no nosso momento de oração, nós vamos agradecer a Deus. Vamos agradecer a Deus pelas vitórias que temos alcançado. Quantas vitórias, quantas graças nós já temos alcançado. Vamos pensar. Quantas bênçãos nós já alcançamos nesse ano de 2022, nas diversas áreas da nossa vida. Às vezes nós pedimos tantos e nós reconhecemos e não agradecemos. Vamos orar pelo nosso país, pelo Brasil. O ano de 2022 é um ano decisivo, de decisões políticas. Vamos interceder pelo nosso país. Vamos orar pelos nossos missionários, os missionários da nossa igreja, né? Que são essas famílias que estão aí integradas. Vamos orar pelos missionários que estão nas mais diversas partes do mundo. Vamos interceder por essas pessoas que estão levando a palavra. E vamos orar pelas nossas famílias, família Projeto de Deus. Vamos orar. Vamos orar para que Deus restaure as famílias, né? Para que Deus cuide, trate das nossas famílias. E vamos orar por esse grupo tão querido, os nossos idosos, os nossos enfermos, né? Essas pessoas que têm toda uma bagagem, que têm tanto para nos ajudar, né? Mas que estão aí, muitas vezes, passando por tantas dificuldades na vida deles. Vamos orar por essas pessoas. E vamos orar pela nossa igreja, pelos membros, por aquelas pessoas que nós estamos vendo nos domingos, que a gente está sabendo, e aqueles que não estão, né? Que ainda não voltaram ao convívio, que não voltaram ao processo de comunhão. Vamos orar por essas pessoas. Vamos orar pelo nosso pastor. Pelo pastor e pela família dele, né? Para que esse ministério seja um ministério frutífero. Vamos orar, meus queridos, por esse bairro, o bairro Padre Eustáquio, pelas pessoas que moram ali ao redor da nossa igreja, para que essas vidas sejam alcançadas e para que a gente faça toda a diferença nesse bairro. E vamos orar, nós estamos nesse mês, né? Orando, o mês da juventude, vamos orar pelas nossas crianças, pelos nossos adolescentes, pelos nossos jovens, para que Deus abençoe essas pessoas. E vamos orar, meus queridos, por aquelas pessoas que estão desanimadas, que estão tristes, né? Que estão aí passando por tantas dificuldades, para que Deus a todos abençoe. Então vamos aí continuar, né? E vamos continuar exercendo o quê? Uma boa comunicação. Tenha você uma boa semana e até breve.